A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus por mais um novo tempo aqui neste canal, um novo vídeo que vos trago aqui hoje e uma nova série que se inicia chamada Amor com Propósito. Isso mesmo, meus irmãos, glória a Deus por mais uma série. E hoje eu resolvi então trazer nessa semana uma série relacionada a relacionamentos. Por que eu decidi fazer isso? Por alguns motivos. Primeiro porque eu percebi que vocês aqui do canal gostam muito desse assunto. O segundo vídeo mais assistido do canal é sobre isso. E todos os vídeos que eu falo sobre esse assunto têm muito engajamento. Muitas pessoas assistem, comentam, compartilham. Então eu acho esse assunto bem interessante e eu vejo que vocês gostam bastante também. Então eu optei por trazer então uma série no canal que fala sobre esse assunto. Segundo, porque eu percebi que nós estamos em uma decadência quando o assunto é relacionamentos. Eu acho que vocês, internautas aí, acompanham que sempre acontece muitas coisas na nossa geração relacionado a isso e é uma decadência. Adultério, relacionamentos e casamentos acabando depois de anos de relacionamento. Tipo, as pessoas casam por 30 anos, 40 anos e depois lá na frente do nada o relacionamento acaba. Então, sabe, é uma decadência, é um tempo assim assustador que nós estamos vivendo. Jovens, pessoas que já desacreditaram de relacionamento, que já não acreditam mais na possibilidade de casar, na possibilidade de ter filho, de constituir família. Então, é uma coisa sombria. Ou seja, as pessoas elas não querem mais ter filho, constituir família, lidar com gente. Então, isso é sombrio. E eu queria fazer aqui então essa série para poder mostrar para vocês aqui essa perspectiva sobre relacionamento. Porque eu acredito, meus irmãos, que uma das decisões a decisão mais importante da nossa vida é entregar a vida para Jesus e reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a segunda, que eu considero mais importante, é você saber com quem é a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Seu esposo, sua esposa. Então isso é muito importante. Então, essa série é para a gente falar sobre isso, beleza? E a primeira mensagem de hoje, então, ela tem o título de Deus não vai te dar alguém enquanto você ainda não for quem Ele quer. Então, é uma mensagem muito interessante, porque nós vamos falar que antes de você amar alguém, Deus quer que você aprenda a ser alguém. E o texto base se encontra em Gênesis, no capítulo 24, versículo 12 ao 20, que vai nos falar a história de Abraão, aonde ele envia o seu servo para encontrar uma esposa para Isaac, para que a aliança dele dê continuidade. E aí o nosso texto base se encontra em Gênesis, no capítulo 24, versículo 12 ao 20, aonde vai nos falar bem assim: Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Quem está falando isso é o servo de Abraão, aonde ele é enviado para encontrar então a esposa de Isaac. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte. Versículo 13. E as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Olha que interessante o indicador que o servo usa para escolher uma esposa para Isaque. A postura de servidão de uma pessoa que serve. Então aqui você já tem uma coisa bem interessante. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tiverá relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los.
Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Glória a Deus, meus irmãos. Então, a introdução dessa palavra é o seguinte: Deus, ele não começa um relacionamento a partir do encontro entre duas pessoas, mas sim a partir do propósito que ele estabeleceu em cada uma delas. Veja bem, eu vou repetir para você entender. Deus não começa um relacionamento a partir do encontro entre duas pessoas, mas a partir do propósito que ele já estabeleceu em cada uma delas. Nicolas, o que isto significa? Rebeca não estava procurando um marido. Ela estava vivendo o que Deus já tinha colocado em suas mãos. Ou seja, ela estava servindo, cuidando, fazendo o comum com excelência, simples assim. Mais um dia da rotina dela. E ali, no comum, que Deus decide fazer o incomum. O que isso significa, meus irmãos? Que muitas vezes o amor certo para a tua vida, ele vai te encontrar quando você estiver no lugar certo, realizando aquilo que Deus mandou tu fazer. Então, isso aqui é muito interessante, sabe por quê, meus irmãos? A gente já entra no nosso ponto 1. Por exemplo, se você analisar o servo de Abraão, ele orou pedindo um sinal. E Deus responde mostrando caráter, não aparência. Quando o servo ele pede por um sinal, logo em seguida vem Rebeca e ela demonstra o seu caráter de servo, serva. Então isso é muito interessante porque Rebeca ela mostra que ela serviu com disposição, humildade, generosidade. Então o caráter ele foi logo percebido pelo servo. Nesse primeiro ponto, eu quero que você se questione. Será que você está esperando alguém ou está se tornando alguém que Deus pode confiar a promessa? Porque muitas vezes, meus irmãos, você pode estar somente esperando alguém, mas você não está se tornando alguém ao qual Deus pode confiar a promessa. Se você olha nesse contexto, Rebeca, ela se tornou alguém na condição de serva. Então ela inclinou seu coração a isso. Por isso que o servo olhou e falou, bom, para esta mulher pode ser confiada a promessa. Então isso é interessante porque de fato, muitas vezes Deus só vai te confiar algo quando você de fato já está vivendo alguma coisa. Seja um renovo, seja uma transformação em alguma área da sua vida, um coração de servo. Então isso aqui é interessante porque você começa a perceber que a promessa dessa união, dessa aliança só foi entregue a Rebeca porque de fato ela tinha condição para poder receber isso. Isso é muito interessante. E eu anotei uma frase aqui para você que é: Deus não dá uma promessa para preencher um vazio, mas para multiplicar um propósito. Então isso aqui é muito bacana, meus irmãos. Quando a gente começa a olhar para isso aqui, você já começa a ver quão importante é você se tornar alguém para que Deus possa confiar aquilo para você. Segundo ponto, quem você é antes do amor define o que o amor será depois. Então aqui a gente começa a ver que Rebeca ela não foi escolhida pelo que mostrou em um dia, mas pelo que ela era todos os dias. Antes do casamento, ela já tinha essência, rotina, valores. E é interessante isso porque quando Rebeca ela vai servir aquele rapaz, é um rapaz que ela não conhece, né? O servo de Abraão, é um rapaz que ela nem conhece. Ela nem sabia quem era aquele rapaz. Você quer alguém somente para te completar ou alguém que vai caminhar ao teu lado com propósito? Muitas pessoas, às vezes, só querem alguém para se completar. Só querem alguém para se sentir feliz, para se sentir bem e ter prazer. Mas é diferente quando você tem alguém que vai caminhar contigo ao lado de você com um propósito. Muitas pessoas, às vezes, querem só um relacionamento para se ter prazer, para se saciar, para ego, para status, para carência, para se completar. E aí usam essa desculpa, né? Que querem se completar com outra pessoa, quando na verdade elas estão focadas em suas próprias motivações. E um relacionamento em sua essência, ele é por um propósito.
Ou seja, isso aqui é muito importante. E então você vê que antes do amor, quem você é vai definir quem você será depois. A Rebeca, ela serviu o servo sem saber quem ele era, um desconhecido, e deu água para os seus camelos. Ela não precisava ter feito isso. E ela foi além dela dar água para o servo beber, ela deu para os camelos. Ou seja, isso mostra muito sobre o coração dessa pessoa. E aí o servo, ele ficou observando, porque ele viu, poxa, ela tem as qualificações para receber a promessa, para essa aliança continuar. Então olha que importante isso. Ponto 3. O que atrai promessas é propósito, não desespero. Então, meus irmãos, muitos querem amor, poucos querem propósito. Muitos querem preencher suas carências e suas necessidades. Mas Rebeca, ela não se ofereceu, ela foi encontrada, porque havia um propósito. Ou seja, o amor que vem de Deus, ele não é forçado, ele é discernido. E muitas vezes você está forçando um relacionamento que você sabe que você já deveria ter acabado faz tempo. Porque você está procurando se saciar. Tuas motivações estão na direção errada. Quem sabe esperar o tempo de Deus nunca precisa se humilhar por atenção. Às vezes hoje você está se humilhando por atenção porque você está querendo se saciar, mas você não está querendo amar. Muito menos buscar um propósito. Tua motivação está na carência, na dependência emocional. E de fato, Charles Spurgeon vai falar bem assim, que a espera em Deus nunca é perda de tempo, porque Ele sempre trabalha enquanto nós esperamos. Então, muitas das vezes, a espera em Deus vai ser a melhor opção, porque se você não espera, você vai ficar procurando saciar esse desejo. E então você vai ficar nesse desespero, nunca vai encontrar quem realmente é para a sua vida. E você sempre vai ficar lá, forçando algo que não vem de Deus. Você vai ficar perdendo tempo, energia e no fim, você vai ficar se humilhando por atenção. Então, meus irmãos, isso de fato é algo que Deus não se agrada. E muitas vezes o que você tem que fazer é esperar. Esperar o tempo de Deus, porque esse tempo de espera nunca é perda de tempo. Deus ele vai trabalhando enquanto você espera para que na hora certa de fato você receba a promessa. Então, o que eu entendo dessa palavra aqui de Gênesis é que Deus está falando para mim e para você aqui hoje. Eu não esqueci da promessa, só estou te preparando antes de te apresentar. Há um preparo acontecendo para que de fato a promessa chegue sobre sua vida e você possa realizar aquilo que Deus queira. Então isso é muito interessante porque antes de você amar alguém, aprenda a ser alguém em Deus. Um caráter transformado, lapidado, renovado em Cristo. Porque quando você se torna quem Ele quer, o amor certo tem encontro no caminho da obediência. Quando você de fato vive aquilo que Deus quer para a tua vida, automaticamente teu propósito com a pessoa que Deus destinou para você vai se cumprir. Porque nesse caminho da obediência, Deus vai enviar alguém. Então isso aqui é muito interessante, porque quando a gente começa a olhar para essa história aqui de Isaac e Rebeca, o servo de Abraão, nós vemos os indicadores para essa pessoa, essa mulher, receber a promessa, um coração de serva, né? Nós vemos que Deus, de fato, Ele já enviou Rebeca ali com o coração preparado, com caráter. Nós vimos também que quem você é antes do amor define o que o amor será depois. E nós entendemos que o que atrai promessas é propósito, não desespero, não ficar mendigando migalhas. E glória a Deus, porque de fato essa palavra aqui, ela vai nos mostrar esse conhecimento para a gente ter mais atenção. Porque muitas vezes, de fato, nós não queremos ser preparados, lapidados, e queremos fazer com a força do nosso braço, não esperando o tempo de Deus. E falando sobre tempo de Deus, na próxima palavra eu vou falar mais sobre isso. Vou contar aqui para vocês então a história de Jacó e Raquel. Vou ler aqui para vocês e nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Mas nessa mensagem já comece a entender aonde essa série quer nos levar. Nesse conhecimento um pouco mais profundo sobre essa perspectiva de relacionamento. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito edificante, porque eu percebo que aqui no canal eu já recebi muitos testemunhos de casamentos que foram destruídos,
de pessoas que terminaram relacionamentos de anos, de pessoas que, cara, falavam bem assim, aquela pessoa era o amor da minha vida, era o meu... Nossa, eu pensei que era aquela pessoa que eu ia casar e do nada a pessoa se revela, se transforma, muda totalmente o jeito de ser. Casos horríveis que eu já vi de pessoas que, sim, tinham um relacionamento top, depois tudo desandou. Então eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito útil, vai ser muito top para Deus falar conosco. Amém, meus irmãos? Até a próxima mensagem e valeu!